Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que dia maravilhoso, né? Rapaz, quando eu vi o Pedro aqui na colo da mamãe ali, do papai ali, que bênção, né, Neneide? A gente lembra dos nossos filhos, né? Nós casamos aqui nesse templo, apresentamos nossos filhos, Neneide já é vovó, o Mário também. E eu daqui a um tempo vai chegar meu dia também, né? Aí o salmo vai se cumprir na minha vida e verá os filhos de teus filhos. Estou aqui hoje substituindo o pastor Ezequiel, né, que está se recuperando aí de uma cirurgia. Tarefa não muito difícil, muito fácil, quer dizer, né? Mas estamos aqui, né, pastor? Vamos que vamos. Irmãos, no dia 15 de setembro, nós estivemos aqui no templo falando um pouco sobre adoração. E nós, naquela oportunidade, nós pregávamos sobre desejar a presença de Deus com base em 2 Samuel, capítulo 6. Naquela oportunidade, nós falamos, obrigado, Mário, sobre a importância de trazer a presença de Deus para dentro e para perto. Que não devemos tratar a presença de Deus de qualquer maneira, que é onde a presença de Deus chega à plenitude de alegria. E, por fim, que temos o desafio de gerar filhos espirituais que adorem a presença de Deus. Hoje eu vim falar de comunhão. Irmão Claudemir, vim falar de comunhão. Nós estamos vivendo o aniversário da igreja. Esse é um tema que vai ser discutido pela igreja, desenvolvido no mês do aniversário, né, pastor? Com certeza o será também em 2025, vão formar o triplé, né, que é adoração, comunhão e serviço. Eu peço que vocês estejam orando pelo aniversário da igreja, por toda essa mobilização, por esses temas tão expressivos que, se você abrir o seu coração, Deus vai fazer maravilhas na sua vida. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, que não é bom que o homem esteja só. Lá desde o Gênesis, Deus já se preocupava com isso, né? Em que o homem não estivesse sozinho. E nós somos seres sociáveis. Nós somos seres sociáveis, ou deveríamos ser. Achei interessante, por esses dias em que eu estava elaborando a mensagem, uma declaração feita por um pastor da comunidade cristã em Bento Ribeiro, São Paulo, em que ele postou um pensamento com base em Provérbios 18:1, que diz que o solitário, em outras versões, aquele que se isola, busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Segundo ele, toda atitude de isolamento é rebeldia, de alguma maneira vai impactar na sua trajetória de vida. Toda atitude de isolamento é uma atitude rebelde, burra e egoísta. Aí o pastor que fez essa declaração, homem de Deus, ele fala que é uma atitude rebelde porque a Bíblia diz que todo aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Insurreição é um ato de rebeldia. Então, a atitude de isolamento é rebeldia. Burra, porque ele se rebela contra a verdadeira sabedoria. Então, não é bom andarmos na contramão do que é sabedoria, porque a sabedoria vem de Deus e é o próprio Deus. E egoísta, porque, segundo o pastor, quem se afasta, quem se isola,
normalmente não está contente com aquilo que não está recebendo e acaba perdendo a perspectiva de que relacionamentos são mais importantes e não apenas para se receber alguma coisa, mas também para se dar. Isso foi extraído do YouTube, né, enquanto preparávamos a mensagem de hoje. Então, é uma coisa que nós precisamos analisar. Será que temos nos rebelado por andar sozinho? Existem grandes fatores, grandes diferenciais que nós vamos tentar discutir, conversar com os irmãos a respeito de comunhão, que é o tema que eu escolhi para hoje à noite. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Atos 2, do 42 ao 47. Eu sei que vai estar projetado aqui, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia hoje. Atos 2, 42 ao 47, diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo aos pobres o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, eles perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós pedimos que o Espírito do Senhor possa passear entre nós e habitar em nosso coração. Essa é a tua hora, Senhor, a hora que o Senhor escolheu para falar à tua igreja, ao teu povo, que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa tirar o nervosismo, porque eu sei do tamanho da responsabilidade que é ensinar a tua palavra. Então, Pai, tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração durante toda a semana, que o Senhor me dê autoridade, Pai, da parte do Senhor, para compartilhar com amor essa tua palavra que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu vou desenvolver o tema hoje com a seguinte perspectiva: em comunhão, estando, permanecendo e perseverando. Então, o tema base de hoje é em comunhão, estando, permanecendo e perseverando. Na página 169, aqui não é merchandising não, tá? Até porque eu não estou ganhando nada com isso, vive? Mas no livro do pastor Luciano Subirá, Graça Transformadora, aconselho os irmãos a lerem esse livro maravilhoso, maravilhoso, da comunidade Alcance, em Curitiba. Ele cita que, às vezes, a melhor forma de definir o que algo é, começa por se definir aquilo que não é. Então, nós vamos começar a mensagem de hoje tentando mostrar para os irmãos, segundo aquilo que Deus colocou em nosso coração, o que não é comunhão. O que não é comunhão? É ajuntamento. Comunhão não é ajuntamento. Repita comigo: comunhão não é ajuntamento. Ajuntamento é agrupamento, aglomeração de pessoas. No ajuntamento, não há qualquer tipo de relacionamento entre os envolvidos. Eu posso estar junto, eu posso até estar dentro, mas não ter nada em comum com a Simara, sem nenhum tipo de compromisso ou afinidade. Então, nos ajuntamentos, nos agrupamentos, não há nenhum tipo de... nada que me aproxime do outro como deveria na comunhão. E nesses encontros casuais ou não,
o coração não corresponde nem interage com nada, tampouco a alma. A comunidade cristã dos primórdios, né, da igreja primitiva, a comunidade cristã citada por Paulo em Atos 4:32 diz assim: da multidão dos que criam era o coração e a alma, tudo, porém, lhes era comum. Então, comunhão tem a ver com coração e alma. E onde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro também. Então, da multidão, segundo Paulo, dos que criam, era um coração e a alma, né? Então, quando há essa entrega, esse desejo de estar junto com o meu irmão, no mesmo corpo que Jesus formou, nós caminhamos para mais perto da comunhão. Então, para nós começarmos, né? Comunhão não é ajuntamento de irmãos. Você pode estar numa partida de futebol no Maracanã, cheio de gente, sabe, Valzinho? Cheio de gente, e você vai acabar aquele jogo, você vai embora, você nem vai lembrar mais quem estava do seu lado. Mas na casa do Senhor é diferente na comunhão. Quando você vai embora para casa, você lembra do irmão, você lembra do pedido de oração que ele fez, você lembra do sorriso, você lembra da alegria. Isso é comunhão. O que não é comunhão? É um encontro de interesses. Comunhão não busca favorecimentos, ou seja, se eu estou dentro ou recebo algum tipo de lucro na parada, ou se puder obter algum tipo de favorecimento, aí eu estou, pode contar comigo. Abra um espaço para lembrar os irmãos que no corpo de Cristo, a minha posição social, intelectual ou financeira não deve influenciar ou interferir no meu relacionamento com meu irmão. Porque aqui nós somos todos iguais. Fomos todos enxertados no corpo de Cristo, o qual ele é a cabeça. Eu posso um dia até ser PhD em alguma coisa, mas na casa de Deus ele me coloca aqui sentado ao lado daquele em que vai me ensinar muitas coisas através da sua simplicidade e do seu relacionamento, da sua intimidade com o Senhor. Então, comunhão não é encontro de interesses. Aqui na casa de Deus, nós fazemos tudo para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Daquele que mora na favela ao dos grandes centros, o assalariado, o empresário, o iletrado, o doutorado, todos nós somos importantes na casa de Deus. Queria que você dissesse aí para o seu irmão que está do seu lado assim: você é importante para Deus. Diga aí, só um minutinho. Isso, você é importante para Deus. Aleluia. Então, irmãos, o que diz Paulo em Filipenses, para a igreja de Filipos, em Filipenses 2, 3, 4, ele se expressa da seguinte maneira: olha, não façam nada por interesse pessoal, por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente com aquilo que é com seus próprios interesses, mas também o que é dos outros. Então, comunhão não é ajuntamento, comunhão não é encontro de interesses, e comunhão também não é manifestação de Deus fora do corpo. Fora do corpo de Cristo não há verdadeira comunhão. Repita comigo: fora do corpo de Cristo, fora do corpo de Cristo, não há verdadeira comunhão. Há quem pense que está agradando ao Senhor fora do convívio entre irmãos. Isso é perigoso. Separados do corpo de Cristo, que é a sua igreja. João, no capítulo 15, diz que Jesus é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos.
em outras versões, as suas varas. Então, dele provém tudo que nós precisamos para produzir ramos e produzir frutos. É bem verdade que nós não seremos salvos pelos frutos que nós damos, conforme nós estudamos hoje na Escola Bíblica Dominical, né? Aqui a nossa revistinha aqui, ó, da Escola Bíblica Dominical. Convido você para participar da Escola Bíblica Dominical, você que não tem frequentado. Na página 11, na lição 11, Uma Vida Guiada pelo Espírito, ele fala que os nossos frutos, né, eles não são referenciais para nos garantir a salvação. Frutos são obras, as obras que nós fazemos, porque ninguém será salvo pelas obras, para que ninguém se glorie, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Quando a gente fala de obra, a gente pode, e a gente vai vendo isso ao longo da caminhada cristã, que não são os nossos dízimos, os nossos talentos, as nossas habilidades que vão garantir a salvação. Nós vamos estudar isso durante o mês, né, pastor? Sobre serviço. Deus nos chama para servir. É bem verdade que tudo aquilo que nós fazemos debaixo do sol, que as nossas boas obras glorifiquem a vosso Pai que está no céu, como está em Mateus. Nós temos que continuar produzindo frutos, mas fora da comunhão, nós corremos o risco de sermos cortados, como está lá no versículo 2, né, de João 15. É preciso estar em Jesus para que Deus possa me limpar, a fim de que eu produza mais fruto ainda. Então, nesse processo chamado salvação, a cada dia eu vou me aproximando do Senhor, no corpo de Cristo, estando nele, pedindo a Ele que me limpe, me cubra com teu sangue, perdoe os meus pecados, para que eu possa produzir mais frutos ainda. Ou seja, também trazer mais pessoas para perto do Senhor. Mas não basta estar na igreja. As nossas igrejas em todo o Brasil estão lotadas, mas só o Espírito de Deus vai peneirar naquele grande dia para dizer se realmente essas pessoas estão firmadas no Senhor. Fora da comunhão, eu corro o risco de ser cortado se nada produzir. Nós precisamos permanecer. Não basta só estar na casa de Deus, é preciso permanecer na presença dEle, como está no versículo 4 de João. Olha só que interessante, irmãos. João 15, versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto a si mesmo se não permanecer na videira. Então, para que possamos produzir bons frutos, que glorifiquem a Deus através das nossas obras, nós precisamos permanecer plantados na casa do Senhor. E as pessoas estão perdendo a alegria de vir à casa do Senhor, não é verdade? Eu, quando saio de casa, o primeiro versículo que eu lembro é: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje eu vim para a igreja, hoje pela manhã, pastor, passei por um perrengue, pastor, um problema que eu tive que pedir à irmã Ruth para me ausentar, porque tentou tirar minha paz. E eu sabia que o inimigo estava trabalhando, porque eu tinha a responsabilidade dessa noite de compartilhar o amor de Deus com os irmãos. E foi uma luta tremenda para chegar até aqui, mas Deus não me deixou e não permitiu que eu ficasse isolado. Eu pedi a Ele, clamei a Ele e consegui resolver o problema. Irmãos, nós precisamos permanecer na presença de Deus, porque na presença de Deus nós seremos mais bem-aventurados, mais bem-sucedidos. Irmãos, sem comunhão com Jesus, não há verdadeira comunhão. Não há o que fazer por mais que se tente. Nossos ensaios, nossos projetos,
nossos métodos, nossas dinâmicas, os melhores equipamentos, posso pintar a igreja toda de preto, as melhores tecnologias. De nada vai valer se nós não permanecermos nele, porque João, através desse capítulo 15, ele diz que sem Jesus nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Ai de nós, se o Senhor não estiver ao nosso lado. Queremos ver Deus agir, desejamos experimentar o sobrenatural de Deus, como está lá em Atos 2:43, mas nós falhamos em coisas tão simples, para que a alegria de Jesus seja completa, como está no versículo 10 e 11. Coisas simples como perdoar aquele que nos aborreceu, amar o meu irmão, nos reconciliar com ele enquanto o sol ainda não se pôs. Então são coisas que nós precisamos analisar, se queremos ver o agir de Deus operando na igreja através da comunhão. Então, comunhão também não é manifestação de Deus fora do corpo. Deus vai agir nesse tempo em nossas vidas, em nossos lares. Deus está propício a nos abençoar, a produzir sinais e maravilhas entre nós, se nós estivermos com o mesmo propósito e unidos, irmãos. Agora, como eu vou experimentar essas bênçãos que Deus tem preparado para cada um de nós se eu estiver fora do corpo? Então, nós precisamos analisar que fora do corpo não há como experimentar o agir de Deus. Eu caminho para o final, destacando as bênçãos da comunhão, conforme o texto proposto, que está em Atos 2:42. Pode produzir aí, Brando, para nós? Vamos falar mais uma vez só esse versículo 42, todos juntos? Nos três. E perseveravam Eu vou só caminhar para o final, me detendo somente nesse versículo, né? O apóstolo Paulo, ele nos orienta, ele nos exorta a perseverar, primeiro, na doutrina. Você ainda sente prazer de ler a Bíblia? De meditar na lei do Senhor? A primeira bênção que eu encontro quando eu penso em perseverar na doutrina é que ele fala que todo aquele que tem prazer no Senhor, na lei do Senhor, tudo quanto fizer, ele vai prosperar. Então, você quer prosperar? Quantos querem prosperar? Aleluia, né? Eu também quero prosperar. Todos nós queremos prosperar na presença de Deus, sermos bem-sucedidos, né? Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer vai prosperar. É promessa de Deus, irmão, para a sua vida e para a minha vida. Se eu meditar na lei do Senhor dia e noite, o Senhor vai me fazer prosperar. Eu tenho ministrado isso muito na vida do meu filho, meu primogênito, o Dila. E aqui, não sei se está gravando, mando um beijão para o meu filho, que eu amo tanto. E eu peço a Deus que ele entenda isso com toda a sua alma, com todo o seu coração, que é preciso meditar na lei do Senhor e buscar a presença dEle, e ele vai ser bem-sucedido em tudo quanto ele fizer. É preciso perseverar na comunhão. Relacionamento é a chave do sucesso da igreja. Bem dizia o meu velho e bom amigo de infância, pastor José Ricardo Camarino de Souza, antes mesmo de ir para o Seminário do Sul. Em muitas das suas mensagens, na Unijovem, né, eu cito aqui o nome desse pastor porque é um homem de Deus, ele falava que relacionamento é a chave do sucesso para a igreja. Se eu não me relacionar bem com o meu irmão, como é que vai ser? Como é que nós vamos caminhar? Como é que nós vamos crescer? E isso também vale no quesito quando o assunto é
mordomia cristã. Mateus 5, 23 e 24 diz: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá você se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a tua oferta e vá primeiro reconciliar-se com teu irmão. E só depois você volte e faça a tua oferta. Isso é sério, irmãos. Se nosso relacionamento não for bom com o nosso irmão, a quem vemos, também não será com Deus, a quem não vemos. Então, nós precisamos analisar que o quanto é precioso o relacionamento para a edificação do corpo de Cristo, para o crescimento da igreja. Eu ouvi numa série, não vou citar aqui na série, mas depois, quando eu mandar o esboço para o pastor, ele vai ver. Nessa série, o personagem falava assim, quando você se importa com alguém, você fica ao lado dele de qualquer forma. Isso soa parecido com muitas mensagens que o pastor Ricardo Reis de Oliveira trazia para nós aqui, pastor Ezequiel, que fala que pessoas são mais importantes que coisas. Repita comigo, pessoas são mais importantes que coisas. Aí, olhando vá primeiro reconciliar, aí eu fui pesquisar sobre esse reconciliar, né? Tentar buscar a explicação do que vinha a ser se reconciliar. O verbo reconciliar, no original grego, é grike, que significa efetuar uma mudança, transformar e reconciliar. Aí acendeu a luz do Espírito, aí eu fui para Romanos 12, 2, que diz: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que o Espírito de Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, aqui está a segunda bênção da comunhão, é que se você transformar o seu mundo, se você deixar Deus renovar a sua mente, coração, e você vai experimentar uma outra grande bênção, que é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tudo mais vai dar certo. Porque às vezes nós pensamos que aquilo que nós desejamos tanto é bom e agradável, mas aos olhos de Deus não é. Então, você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então, é preciso reconciliar. Reconciliar muitas coisas. Reconciliar-se com Deus. Reconciliar com meu irmão. Às vezes, aquele que está sentado do meu lado. E até mesmo com aquele que às vezes nos aborrece. Então, em nome de Jesus, irmãos, vamos transformar o nosso mundo, vamos transformar a nossa mente para que nós possamos experimentar essas bênçãos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. É preciso perseverar no partir e nas orações. João Batista, lá em Lucas 3, eu estou citando só a Bíblia, irmãos, de 10 a 14, ele ensinava isso e um pouco mais a 3 classes distintas de pessoas às quais ele pregava sobre o arrependimento. As multidões, os publicanos e as autoridades romanas que eram representadas pelos soldados. Ele ensinava o seguinte, de acordo com o texto de Lucas 3, do 10 a 14. Se eu tiver uma roupa boa sobrando, aí ele fala assim, se você tiver mais de uma túnica, né? Então, se eu tenho mais de umas, eu tenho sobrando. Se você tem uma roupa sobrando, eu devo repartir com quem não tem nada para vestir. Se eu tomei conhecimento que meu próximo está passando algum tipo de privação e eu puder
e eu puder ajudar, eu devo repartir o alimento, ainda mais aos meus irmãos domésticos na fé. Tiago 4,17, Simarei diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Irmãos, em nome de Jesus, não cometamos esse pecado, porque ele nos afasta totalmente dos propósitos da comunhão. Se você sabe, se você tomou conhecimento, às vezes você não pode ajudar, mas você pode orar. E às vezes você pode orar e ajudar também. É ação e orações. Ação e oração. Nós podemos fazer as coisas para abençoar. Ajudar sempre que possível. Isso é o que João Batista estava pregando para essas 3 classes. Ajudar sempre que possível, mas sem cobrar juros. Não ser prepotente, arrogante com aquele a quem você está ajudando. Você ajuda e se julga superior àquele a quem você está ajudando. Isso é terrível, irmão, terrível. Não caluniar o próximo, fazer denúncias falsas. Era isso que João Batista estava pregando. Contentar-me também com o salário, aí ele vai falar isso para os soldados, às autoridades romanas. Contentar-me com o salário que eu estou recebendo. Nesse quesito, vale lembrar que quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai aumentar os seus ganhos. Então, uma dica aqui para os irmãos: invista em conhecimento. Bote seus filhos para estudar, motive ele. Os adultos também, há tempo ainda para estudar, para fazer alguma coisa nova, aprender alguma coisa nova. Deus se alegra com isso e quer te abençoar. Mas Mateus 25, 34, o rei vai dizer aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e foram me visitar, preso e foram me ver. Aí os justos, a igreja do Senhor vai perguntar: Senhor, quando foi que nós vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, e nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo e preso, ou fomos visitá-los? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes pequeninos, foi feito a mim também. Mas onde se encaixa a bênção nesse tópico? É que Jesus nos garante vida eterna e passaporte garantido para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Precisamos, irmãos, perseverar no partir do pão, compartilhar aqui um pouquinho que nós temos para abençoar a vida das pessoas. Às vezes, coisas simples, nós deixamos escapar as oportunidades para abençoar a vida do nosso irmão. Precisamos orar, partir do pão e nas orações. Precisamos orar uns pelos outros, por quantos dias são maus. Como é importante a oração em nossas vidas. O pastor tem falado sobre orar nos lares, no templo, nos nossos a sós com Deus. Oremos para que o Senhor, dia a dia, nos acrescente aqueles que ainda vão ser salvos. Então, através das nossas orações, nós podemos chegar ao coração de Deus para que Ele possa fazer coisas grandiosas em nosso tempo, através das nossas vidas. Que a nossa comunhão, através dos nossos louvores, possa cair na graça do povo. Deus usa o partir do pão, as orações, mas usa também os louvores para abençoar a vida das pessoas. E o louvor liberta,
O louvor traz as pessoas, né? No tempo de Neemias, né? Enquanto se ouviam, né? As festas que eles faziam, lá tem um povo que está reunido, lá tem um povo que está servindo ao Senhor. O Senhor tem coisas grandiosíssimas para nós, que Ele preparou desde a fundação do mundo. Coisas que os nossos olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram a mente humana, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu sei que você ama a Deus. Então vamos valorizar a comunhão. Estando em Cristo, permanecendo no corpo de Cristo e perseverando na fé, plantados na casa do Senhor. Amém, irmãos? É isso que Deus colocou no meu coração para falar para os irmãos, coisas simples que nós já sabemos. Comunhão não é ajuntamento, tem que haver relacionamento, coração e alma. Comunhão não busca favorecimentos. Se me der, eu faço. Se não me der, não conte comigo. Fora do corpo de Cristo, que somos nós, a igreja, não há verdadeira comunhão. Eu queria falar alguma coisa diferente disso, mas não tem como esconder. Se você não estiver no corpo de Cristo, não há como você ver o agir sobrenatural de Deus. Persevere na doutrina, meu irmão, amém? Ame a palavra de Deus. Me permita contar para louvor da glória de Deus. Max, eu nesse período que eu estava em casa, eu fui dispensado do trabalho, e eu entrei numa crise porque eu não havia me preparado psicologicamente. Financeiramente, ninguém está nadando em dinheiro, mas psicologicamente eu não estava ainda preparado para viver a vida que eu estou vivendo, embora eu esteja aposentado, sabe, Noelson? Mas é ruim, eu gosto de trabalhar e ficar em casa. Se alguém tiver um quintal para capinar aí, pode me chamar, tá? Que eu vou com maior alegria. Porque eu acordo de manhã, eu falo, meu Deus, abre uma porta de emprego para mim. Mas, nesse período, sabe, Max, voltando aqui para o Max, eu fiz alguns projetos para a minha vida. Eu desejei ler a Bíblia em 100 dias. Irmãos, eu li a Bíblia em 78. A minha Bíblia está toda marcadinha aqui, ó. Os irmãos verem, ó. Mas eu lia e meditava, tá, irmãos? Então, assim, um prazer grande, porque eu fui lembrando de coisas novas que eu já havia estudado, né? E eu concluí a leitura da Bíblia em 78 dias. Meditem na lei do Senhor. Perseverem na comunhão, transforme o seu mundo, a sua mente. Eu procurei isso, sabe, irmãos? Ocupar minha mente com coisas boas. Para eu não cair em depressão, ficar triste, não querer estar na igreja. Perseverem no partir do pão, irmãos, e nas orações. Se você pode fazer o bem, faça, e então você vai ter um tesouro nos céus. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Comunhão é um assunto muito extenso, nós vamos aprender muitas coisas sobre comunhão. E quando eu falo de comunhão, como é gostoso quando você pode dar um abraço no seu irmão. Eu estou vendo o Noelson ali, né? Quantas vezes eu abracei o Noelson e falei assim, pô, se você não vai mais na minha casa nem para tomar um café. Agora o Noelson está todo domingo aqui na igreja com a amadinha dele ali, ó, né? Deus abençoe sua vida, tá? Mas o meu irmão é a coisa mais preciosa que eu tenho depois da minha família. Então, eu quero que você valorize isso também. Comunhão é tudo, irmãos. Às vezes a gente pode estar nem 100%. Às vezes, como eu já falei para a Neneide, às vezes você não está nem com vontade de estar na casa de Deus, aqui sentado. Mas quando você vem aqui, alguma coisa acontece, irmão. Deus te dá um beliscão, Deus fala através de um louvor, Deus
Deus envia alguém para te dar um abraço e dizer que está orando por você. E aí você sai renovado para mais uma semana e assim Deus opera com graça e poder. Amém? Queria que a igreja se colocasse de pé. Eu não sou pregador, não sou pastor, mas eu propus no meu coração, irmãos, toda vez que o pastor pudesse contar comigo, eu diria sim. É o mínimo que eu possa fazer para abençoar a vida do meu pastor e abençoar a vida dos irmãos. Vamos orar mais uma vez, o ministério já está chegando para, né? Queria orar com os irmãos mais uma vez, mas Deus está me incomodando, pastor, para perguntar para a igreja, nós temos visitantes, será que alguém nessa noite entendeu que é preciso estar no corpo, é preciso ter comunhão com Jesus? Não basta só vir à igreja. Eu sei que as pessoas amam a Deus, que às vezes frequentam até algum culto, a convite, mas Jesus está chamando nessa noite para você ter comunhão com Ele, você fazer parte desse corpo, o corpo místico de Jesus, que é a igreja do Senhor. Será que você gostaria de entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Falar assim, irmão Claudemir, eu já recebi vários convites, já visitei várias igrejas, mas hoje, sabe, Deus falou comigo que Ele está me dando uma chance para eu estar nesse corpo. Eu quero fazer parte desse corpo também. Corpo que abençoa, corpo que persevera, corpo que permanece, corpo que alegra o coração de Deus. Você gostaria de entregar sua vida a Jesus? A igreja está orando, não precisa olhar para mim. Alguém nessa noite que está aqui, que gostaria de entregar a sua vida a Jesus e declarar assim com o seu coração, com a sua simplicidade: olha, eu preciso me unir a esse corpo, eu preciso ter comunhão com Jesus. Alguém que nessa noite gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Alguém? Olha, o Espírito de Deus está te fazendo esse convite tão especial, tão singelo, tão simples. É só você tomar coragem e dizer assim: poxa, a partir de hoje eu quero ser uma nova criatura, eu quero caminhar com a minha família na presença de Deus, eu quero experimentar essas bênçãos que o irmão Claudemir falou, que se eu buscar a palavra de Deus eu vou ser bem sucedido. Alguém? Seja engrandecido o nome do Senhor. Pai, nós bendizemos o teu nome, declaramos que o Senhor é Deus maravilhoso, bondoso, majestoso. Eu nem merecia estar aqui, Pai, no altar do Senhor, falando dos teus oráculos, das tuas promessas para a minha vida, para a vida da minha esposa, dos meus filhos, que eu amo tanto, Pai, para a vida dos meus irmãos, que são tão preciosos. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos caminhar juntos, unidos nesse corpo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, cabeça da igreja, primogênito dentre os mortos, Rei dos reis, príncipe da paz, Deus conosco, Emmanuel. Seja engrandecido, Pai, o teu nome através do teu Filho Jesus, em quem nós oramos. Amém. Amém.